Entendam por quê? O Corinthians soltou nota oficial falando sobre 3 bilhões e 300 milhões de reais. Timão mandou confeccionar 500 cartões de visita para dono de empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público, e o atacante do Corinthians, Memphis, jogou pouco mais de 20 minutos e deu uma assistência na goleada da Holanda sobre a Suécia em mais uma rodada da Copa do Mundo. Salve, galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o único representante do Corinthians na Copa do Mundo, o atacante holandês Memphis. Ele jogou pouco mais de 20 minutos e deu uma assistência na goleada da Holanda sobre a Suécia em mais uma rodada da Copa do Mundo. O Memphis, não sabemos exatamente qual vai ser o destino final dele falando sobre o nosso Corinthians. Ele tem contrato com o Timão até o dia 31 de julho e ainda não temos nenhuma certeza se vai renovar esse contrato ou se vai embora. Mas fato é que, nesse momento, o Memphis está lá disputando a Copa do Mundo e é o único representante do Corinthians que está no Mundial. A Holanda fez o seu jogo da segunda rodada dessa primeira fase, a fase de grupos da Copa. O Memphis, mais uma vez, não foi titular, entrou aos 27 minutos do segundo tempo, mas dessa vez acabou tendo um desempenho bem diferente, por exemplo, do que ele teve no jogo contra o Japão na estreia da sua seleção da Copa. Como eu disse, ele entrou aos 27 minutos e já ali na parte final, ele acabou dando um belo passe para o Summerville, que partiu em velocidade e acabou batendo de fora da área, marcando o quinto gol da goleada da Holanda por 5-1. Memphis, então, acabou distribuindo uma assistência em pouco mais de 20 minutos dentro de campo. Além da assistência, o Memphis teve uma participação bem ativa nos aproximadamente 25 minutos que ele esteve em campo. Vamos lá, ele teve 8 ações com a bola, um passe decisivo, uma assistência e uma falta sofrida. Todos esses dados são do SofaScore. Então, o atacante do Corinthians, Memphis, que antes de viajar para a Copa do Mundo, ele havia ficado mais de 2 meses parado devido a uma lesão muscular, jogou alguns minutos nos 2 últimos jogos do Timão, acabou tendo um papel importante na segunda rodada da Copa do Mundo, no segundo jogo da sua seleção, como eu disse, o único representante do nosso Corinthians que está na Copa do Mundo. A minha opinião quanto a esse desempenho que o Memphis teve contra a Suécia é a seguinte. Vamos lá. O Memphis, que se machucou no mês de março, ficou mais de 2 meses tratando de uma lesão muscular, e o Memphis que aos poucos vai recuperando a sua forma física ideal lá na sua seleção. A questão do Memphis é, por mais que muitos criticam, por mais que muitos não querem a permanência dele, estamos falando de um jogador que é o único do nosso Corinthians que está na Copa do Mundo. O único que podemos dizer, ah lá, aquele atacante é do Corinthians. Então é por isso que eu faço questão de falar sobre o Memphis aqui para vocês. O que eu achei, digamos assim, até interessante em tudo isso, é que no primeiro jogo que o Memphis fez, o primeiro jogo da Holanda, em que o Memphis entra também depois dos 20 minutos, não consegue ir bem, toma um cartão amarelo, tivemos uma quantidade enorme de notícias falando sobre o desempenho do Memphis no jogo da Holanda contra o Japão, empate por 2-2. Agora, nesse jogo que o Memphis jogou bem, deu assistência, poucos comentários surgiram. Então, por isso que eu estou aqui falando, é um jogador extremamente decisivo. Já falei para vocês que eu gostaria que o Memphis ficasse, não é o que eu acho que ele vai embora porque ele criticou os políticos de forma correta, e hoje esses políticos influenciam muito dentro do clube. Claro, o Memphis, sempre falo para vocês, se tivesse uma sequência maior de jogos e tudo mais, mas é que eu estou falando para vocês, é o único jogador do Corinthians que está disputando
a Copa do Mundo e, como eu disse, dessa vez a repercussão do desempenho dele acabou não espalhando muito. E agora vamos falar sobre mais uma notícia bombástica, mais uma polêmica envolvendo a atual gestão do presidente Osmar Stabile, pois saiu informação que o Corinthians mandou confeccionar 500 cartões de visita para dono de empresa que vem sendo investigada pelo Ministério Público. No mês passado explodiu a bomba da empresa Mega Assessoria, aquela empresa que emitiu 3 notas totalizando quase 700 mil reais que o Corinthians pagou, empresa que na verdade estava irregular, uma empresa irregular, foi contratada pelo Corinthians, ainda por cima essa empresa foi aberta no nome de uma pessoa que era tratado como funcionário, depois não era mais e tudo mais, aí acabou fazendo, por exemplo, que o diretor administrativo, Fábio Soares, se afastasse, foi depor, e depois do depoimento do Fábio Soares, o Osmar Stabile passou a ser investigado também. Inicialmente, o dono da empresa acabou dizendo que foi o Fábio Soares que mandou, depois foi o Stabile disse que não foi ele, como eu disse, hoje virou investigação do Ministério Público. E ainda por cima, mais atualizações estão acontecendo, como por exemplo, algumas semanas atrás, o GE trouxe uma matéria comprovando que o Fernando, que não era tratado como funcionário, ele continua fazendo trabalhos dentro do Corinthians e agora surgiu mais uma do UOL. Segundo o UOL, Corinthians confeccionou 500 cartões de visita para o Fernando José da Silva Nandão. Ele que é o personagem central do Ministério Público sobre a investigação da Mega Assessoria, que é a empresa que foi aberta no nome dele. Uma nota fiscal emitida em 26 de agosto de 2025, um dia após a eleição definitiva do Osmar Stabile para a presidência, registra a produção dos cartões. O documento não informa qual cargo o Fernando exercia no clube naquele momento, mas indica uma ligação formal com a estrutura administrativa. Ao longo da investigação, versões diferentes foram apresentadas sobre a função do Fernando no Corinthians. Como eu disse, olha, ele fazia parte do Parque São Jorge, depois do CT e tudo mais, e aí depois foi tratado pelo clube como trabalhos voluntários que ele estava fazendo, e no final das contas, novas coisas estão surgindo e piorando ainda mais a cada versão. Então, o caso segue sob investigação do Ministério Público e, como eu disse, mediante a tudo isso, o presidente Osmar Stabile passou a ser investigado. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter pago para fazer 500 cartões de visita para o Fernando José da Silva, o Nandão, do caso Nandão, da empresa Mega Assessoria, é a seguinte: estamos falando de uma pessoa que é tratado por muitos como supostamente o segurança da confiança particular do Osmar Stabile, depois é tratado como gerente de operações do Parque São Jorge, depois é tratado como o gerente de operações do CT, e depois é tratado como uma pessoa que faz trabalhos voluntários dentro do clube. Fato é que quanto mais coisas surgem e mais tentativas de explicações tentam, pior a situação fica. O diretor administrativo se afastou, deu seu depoimento, o próprio Fernando não deu seu depoimento, era para ter acontecido na semana passada, ele não compareceu, ficou de enviar por escrito até a noite da sexta-feira, dia 19 de junho, ele ainda não havia enviado esse depoimento por escrito, que eu fiquei sabendo. Então, a situação da atual gestão, nesse sentido, só vai piorando. Explicações, como eu disse, não explicam nada. Eu sei que mandar fazer cartão não teria nada a ver se não alegassem que o cara não tem ligação nenhuma com o clube. Enfim, quanto mais o tempo passa, mais mal explicada toda essa história, pelo menos na minha visão, supostamente, temos que falar assim, vai ficando.
E para finalizar esse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma nota oficial que o Corinthians soltou envolvendo 3 bilhões e 300 milhões de reais. Vocês já vão entender o porquê. Na última semana, nós tivemos a informação sobre o déficit que o Corinthians teve nos 4 primeiros meses de 2026. Déficit que se aproxima de 170 milhões de reais. Após essa divulgação, surgiram algumas matérias que a dívida do clube, as dívidas, a totalidade, já estavam na casa de 3 bilhões e 300 milhões de reais, como, por exemplo, uma matéria que foi publicada pelo Meu Timão. Posteriormente, o Meu Timão acabou corrigindo a matéria sobre esse valor total da dívida, mas não é que o Corinthians acabou, por incrível que pareça, soltando uma nota oficial falando sobre isso e ainda tratando como reflexões. Vamos lá, eu vou explicar tudo certinho para vocês, para que todos possam entender. Está aqui, ó. Reflexões sobre a recente matéria do Meu Timão e o futuro do Corinthians. É uma nota oficial do clube. Queridos conselheiros, associados, amigos, companheiros de jornada, principalmente torcedores do Esporte Clube Corinthians Paulista, gostaria de fazer algumas considerações importantes sobre a recente reportagem publicada pelo portal Meu Timão, intitulada Corinthians amplia déficit para 168 milhões e vê dívida total superar 3 bilhões e 300 milhões, que trouxe à tona uma questão sensível sobre a saúde financeira do nosso amado clube. É com um misto de preocupação e serenidade que observo como a informação inicialmente equivocada repercutiu tão amplamente, gerando impactos negativos até mesmo em negociações já avançadas com parceiros fundamentais para o desenvolvimento do Corinthians, ou seja, a matéria, pelo jeito, acabou atrapalhando aí assinaturas de grandes acordos. Vamos lá, seguindo. A matéria que indicava um aumento significativo da dívida total do clube não refletia a realidade dos fatos e, felizmente, foi corrigida na madrugada seguinte com a publicação de uma errata. Errata mesmo, porque se fizer uma auditoria ali certinho, para mim, as dívidas do clube vão superar esses 3 bilhões e 300 milhões. Seguindo. Entretanto, mesmo com a devida correção disponibilizada pelo próprio portal, a velocidade com que as notícias se espalham na era digital, especialmente pelas redes sociais, faz com que muitas vezes desinformação prevaleça sobre a verdade. Vale destacar que, embora o Meu Timão tenha assumido a responsabilidade, corrigida a informação, diversos outros veículos e perfis não procederam com o mesmo cuidado, perpetuando a desinformação e causando um efeito dominó que poderia ter consequências ainda mais graves para o nosso clube. Sinto a necessidade de enfatizar a postura do clube em relação à independência jornalística e à responsabilidade informativa. Acreditamos firmemente que a construção de uma reportagem deve partir sempre da busca pela verdade e do respeito à instituição que representa milhões de corações alvinegros. Fazendo uma reflexão sobre o futuro do Corinthians, a diretoria tem se dedicado incansavelmente a um projeto financeiro que, embora complexo e desafiador, visa a redução das dívidas do clube com transparência, ética e, acima de tudo, um profundo respeito a cada fiel torcedor. Sei que esse caminho é árduo, que as dificuldades são inúmeras, mas a esperança e o compromisso com a renovação do Corinthians permanecem firmes. Peço a todos que, diante de notícias impactantes ou alarmantes sobre o clube, busquem sempre verificar as fontes, aguardem as correções e apoiem o time com a convicção de que estamos caminhando para dias melhores. Nossa fiel merece clareza, verdade e, acima de tudo, a união de todos nós para superar os obstáculos e elevar o Corinthians à grandeza que lhe é de direito. Com gratidão e esperança, Osmar Stabile. Então, uma nota que ainda por cima acabou sendo, na verdade, como sendo tratado, uma nota oficial do clube, como se fosse, na verdade, um desabafo do atual presidente, devido à notícia que saiu que as dívidas do clube já estavam chegando a 3 bilhões e 300 milhões de reais. A minha opinião quanto a essa nota, que sinceramente parece como se fosse um desabafo do presidente Osmar Stabile, é a seguinte. Vamos lá. Para mim, sinceramente, é nada mais, nada menos
que uma grande tentativa de justificar algumas coisas que não acontecem. Sabe quando você não consegue algo e você precisa, por exemplo, dar uma desculpa pelo fato de você não ter conseguido? Exemplo, a matéria teve coragem de colocar, a nota, aliás, teve coragem de colocar que atrapalhou alguns fechamentos, alguma coisa envolvendo alguma ou algumas parcerias. Que absurdo. Então, quer dizer, então, que sair uma matéria falando sobre as dívidas do clube terem saltado para 3 bilhões e 300 milhões atrapalhou possíveis novos parceiros? Será que o que atrapalha, por exemplo, possíveis novos parceiros não é o Corinthians ter, por exemplo, 2 ex-presidentes expulsos, um que teve que se afastar, todos envolvidos em investigações de possíveis crimes cometidos, e o clube até o momento não ter feito nenhum boletim de ocorrência relacionado a nada? Será que o que não afasta é, por exemplo, o Corinthians, através do atual presidente, se antecipar a investigações do Ministério Público para defender um vice-presidente e acabar tendo mais um pedido de impeachment, que agora a atual gestão já soma 4 pedidos de impeachment, 3 do presidente e 1 do vice-presidente? Será que não é isso que afasta, essas coisas que não afastam os possíveis novos parceiros? E realmente a matéria do meu timão está errada. Para mim, é uma opinião. Eu falo para vocês, vamos fazer o seguinte então, diretoria, para resolver tudo. Contrata uma auditoria independente, mas tem que ser independente mesmo. E pede para fazer uma auditoria relacionada às dívidas totais do clube. Eu acho que vai ultrapassar os 3 bilhões e 300. Por isso que eu acho que a matéria do meu timão realmente estava errada. Então, é muito simples, é só fazer isso. Então, já que é o momento de união, já que é o momento que a própria nota diz que precisamos nos unir, não é desse jeito que acontece união, porque fala da matéria e aí cita, já chamou influenciadores, nós influenciadores, de alarmistas, e agora mais isso daí. Sinceramente, para mim, mais um grande absurdo da atual gestão. E volto a dizer, o que afasta investidor, patrocinador, são as coisas que estão acontecendo. Empresa irregular de segurança, é isso, é aquilo. Então, realmente tem que fazer uma reflexão. Mas quem escreveu essa nota? Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!